Carboidrato faz mal? Carboidrato realmente engorda? Vou responder. Depende. Deixa eu explicar. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o que é carboidrato? Que diabos é carboidrato? Carboidrato é um macronutriente que está presente em alguns alimentos. Então, às vezes as pessoas falam: açúcar é carboidrato. Sim. Fruta tem carboidrato. Sim. Mas fruta não é carboidrato. Fruta tem carboidrato. Então, dos alimentos do dia a dia, quais que são os mais ricos em carboidratos? Para começar, os doces. Tudo que é doce normalmente tem carboidrato, que é a sacarose, né? O açúcar de mesa. Ele é um carboidrato. Outro carboidrato é o amido. O amido está presente em vários alimentos, como, por exemplo, batata, mandioca, né? Frutas mais doces, pão, pizza, macarrão, farinha, tudo que é farinha de trigo, aveia, sucos de fruta, arroz, feijão, cerveja, refrigerante. Então, esses são os alimentos do dia a dia que são mais ricos em carboidrato. E qual é o efeito do carboidrato no nosso organismo? O carboidrato, ele é basicamente uma moeda energética. Ele fornece energia para o corpo. E basicamente só energia para o corpo. Mais nada, né? Dos três macronutrientes, o carboidrato é o que fornece energia para o corpo. E o carboidrato é um macronutriente. E a gente tem mais outros dois ainda macronutrientes para a gente entender o funcionamento da alimentação. E se o carboidrato realmente engorda, a gente precisa entender também os outros dois macronutrientes. Então vamos falar do segundo macronutriente. Proteína. Quais são os alimentos que são mais ricos em proteína? Muita gente fala assim: carne é proteína. Não, carne não é proteína. Carne é um alimento que tem proteína, né? E tem mais um monte de outras coisas. Então, quais são os alimentos que têm proteína? Carnes em geral, todas elas, né? Todas as carnes de todos os animais têm proteína. A gente tem proteína também em alguns alimentos do reino vegetal, porém muito menos biodisponíveis para absorção pelo nosso organismo, e a proteína serve basicamente para ser a estrutura do nosso corpo, né? Nosso corpo é construído, é feito, o material de construção do nosso corpo é a proteína. Nossos ossos, músculos, tecidos como cabelo, unha, nervos, todos são feitos à base de proteína. E o terceiro macronutriente são as gorduras, né? Então, a gente tem três macronutrientes: carboidratos, proteínas e gorduras. As gorduras, elas estão presentes em animais, gordura animal, e algumas gorduras vegetais. As gorduras, elas têm também a função de fornecer energia para o corpo, assim como o carboidrato, mas também tem algumas funções outras que são estruturais também. Nosso corpo, ele é feito, ele precisa de material de construção também de gordura, a exemplo, por exemplo, do nosso cérebro, que é 60, 70% feito de gordura. A gordura, ela é a base para fazer hormônios, ela está presente em todas as nossas células, com a membrana celular, tem outras funções de proteção de temperatura, de proteção mecânica, de proteção contra invasores. Então, a gordura tem várias outras funções, além de fornecer energia, como o carboidrato. E para que eu falei dos três para a gente falar do carboidrato? Porque é importante entender o seguinte: cada um desses macronutrientes tem um efeito no organismo. Quando a gente ingere proteína, tem um efeito. Quando a gente ingere carboidrato, tem um efeito. Quando a gente ingere gordura, tem um efeito. Quando a gente ingere carboidrato, a gente tem normalmente um pico de glicose, porque o carboidrato, depois que ele é digerido, que ele vai para o sangue na forma de glicose. E essa glicose, ela não pode subir muito, então quando a gente ingere muito carboidrato, principalmente carboidratos com mais alto índice glicêmico, ou seja, com mais glicose disponível, a gente tem um pico de glicose e aí o pâncreas produz um hormônio chamado insulina que metaboliza essa glicose para baixar o açúcar do sangue. Só que essa insulina, ela tem duas funções. Uma é baixar a glicose do sangue e outra é bloquear a queima de gordura do organismo. O que acontece, então, quando essa glicose é consumida? Não conseguimos mais obter energia da glicose, porque a glicose já foi toda metabolizada, e a insulina ainda permanece alta,
e você não consegue acessar a gordura como fonte de energia. Então, o que acontece? Uma fome enlouquecedora de falta de energia, porque são os dois combustíveis, você não consegue acessá-los. Nem a glicose, que acabou, né, já foi metabolizada, e nem a gordura, porque ela está bloqueada pela insulina. Por exemplo, você acorda de manhã e toma o café da manhã típico brasileiro. Um café com açúcar, né, 3 colheres de açúcar, pão com manteiga. Pão é rico, feito de farinha de trigo, é rico em amido, que se transforma em glicose no sangue, e como é um alimento ultraprocessado, essa glicose está muito disponível, então um pico de glicose é muito alto e logo o pico de insulina também é muito alto. Então essa glicose ela baixa muito rápido e, como eu disse, a insulina bloqueia a queima de gordura. Então, em 1, 2, 3 horas, toda essa glicose é metabolizada, o pão que você comeu, a sua glicose baixa além do normal, você tem uma hipoglicemia reativa, e isso dá irritabilidade, fraqueza, dor de cabeça, esses sintomas que a gente entende como fome. E 2, 3 horas depois do café da manhã, você está morrendo de fome, você está desesperado para comer outro carboidrato porque você está completamente sem energia. Diferente de quando você toma um café da manhã, por exemplo, com ovos e bacon, por exemplo, que é um café da manhã típico americano, onde você vai ingerir ali muito mais proteína e gordura do que carboidrato. Então a insulina ela até vai subir um pouquinho para metabolizar a proteína, que também precisa de insulina, mas não tanto quanto no carboidrato. Então você vai conseguir metabolizar a proteína, mas vai continuar acessando a sua gordura. Então você não vai ficar sem energia. Você consegue acessar a glicose e consegue acessar a gordura. Então não tem aquela fome desesperadora. Sem contar que os ovos, né, são ricos em proteína e gordura, o bacon, ricos em proteína e gordura, vão trazer saciedade, porque fome é necessidade de nutriente. E os nutrientes mais importantes, essenciais que o corpo precisa são proteínas e gordura, porque são eles que fazem a estrutura do corpo. Inclusive, a maioria absoluta hoje da população vive comendo muito carboidrato em todas as refeições e carboidratos refinados, carboidratos processados, industrializados, ultraprocessados, ultra refinados, com muita disponibilidade de energia rápida. Isso gera uma espécie de dependência ali, né? Então, você come um carboidrato agora, dá 2, 3 horas, você tem que comer outro carboidrato de novo. Daqui a 2, 3 horas, você tem que comer outro carboidrato de novo e está sempre com fome. Mas mesmo essas pessoas que estão aí comendo pão, arroz, feijão, macarrão, pizza, lasanha, o tempo todo tomando refrigerante, quando elas vão numa churrascaria, elas comem muita carne, né, para não tomar prejuízo, já que eu estou pagando, vou comer carne, e às vezes chegam de noite e esquecem de jantar. Já aconteceu isso com você? Você vai no churrasco, come muita carne, e no outro dia você acorda de manhã e fala, nem comi ontem de noite. Isso acontece porque a proteína e a gordura, né, presentes na carne, elas geram muita saciedade, porque elas entregam não só energia vazia, não só calorias vazias, mas sim calorias e nutrientes. Nutrientes que matam a fome, porque fome é o corpo pedindo nutriente. Então, respondendo a pergunta, carboidrato afinal faz mal, engorda ou não faz mal? Depende. Depende de quê? Depende da saúde metabólica. Depende da flexibilidade metabólica. Tem gente que tem flexibilidade metabólica, consegue lidar bem com carboidrato e consegue lidar bem com gordura. Essa pessoa pode comer sem problema nenhum. Agora, aquela pessoa que vem ferrando o organismo dele, ferrando o metabolismo dele, vivendo na insulina nas alturas, ou seja, comendo muita glicose disponível em todas as refeições, vai ganhando uma coisa que a gente chama de resistência insulínica, que é a base do diabetes, inclusive. Então, quem tem resistência insulínica vira uma espécie de dependente de carboidrato e não consegue acessar gordura. Com isso, acumula gordura, porque não consegue usar, e gera uma possibilidade muito grande de compulsão por glicose. Então, se você é como Paul Saladino, por exemplo, um médico muito respeitado que faz uma alimentação animal-based, né, com muita alimentação com base em alimentos de origem animal, e come também frutas, leite, mel, que são carboidratos,
né? Só que ele tem uma saúde metabólica em dia, tem flexibilidade metabólica, ele tem uma musculatura avantajada, ele faz atividade física, então todo esse carboidrato que ele se alimenta, ele consegue metabolizar e baixar a insulina para depois usar a gordura. Agora, essa outra pessoa que tem a síndrome metabólica ou uma resistência insulínica não consegue mais acessar suas gorduras. Então, essa pessoa, mesmo que o Paul Saladino possa tomar um leite, comer uma fruta, tomar um mel, ou até um tubérculo, essa pessoa que já ferrou o organismo dela, que já está acima do peso, que é sedentária, que não tem massa muscular, que tem resistência insulínica, ela necessariamente, para reverter essa situação, ela tem que reduzir consideravelmente o consumo de carboidratos, sejam prioritariamente reduzir os carboidratos sujos, carboidratos ultraprocessados, refinados, e também reduzir os carboidratos naturais, os carboidratos do bem, como tubérculos, frutas, por exemplo. Tá bom, mas eu tô desse jeito, tô comendo carboidrato aí tem anos, eu já estive assim nessa situação. Vários anos comendo carboidrato em todas as refeições, carboidrato refinado, como de tudo, e eu tenho gordura acumulada, não sou o cara ativo. Como que eu faço para reverter essa situação? Como é que eu faço para perder gordura, né? Diminuir minha taxa de gordura e entrar no shape e melhorar a minha saúde? Bom, você pode optar por uma transição para uma alimentação melhor direta ou uma transição gradual. Na transição gradual, você vai aos poucos limpando a sua alimentação. Primeiro você tira os alimentos industrializados, carboidratos refinados, vai largando, vai passando para carboidratos melhores, depois vai diminuindo também esses carboidratos. Para compensar a energia do carboidrato, tem que subir um pouco mais de gorduras naturais, gorduras boas e proteína, né? E alimentos que contêm proteína. Então você vai nesse caminho. Por exemplo, na tribo tem várias pessoas que vão trilhando esse caminho nos desafios nossos e às vezes elas se encaixa em algum ali no meio do caminho, então é nesse caminho entre a Carbolândia, né, e uma alimentação totalmente limpa, existem várias nuances, vários tons de cinza, vários espectros. Por exemplo, você pode ir para uma paleo, você pode ir para uma fit, você pode ir para uma low carb, para uma cetogênica, uma cetocarnívora, ou até uma lion diet. Então, existe um espectro de alimentação que cada um se encaixa. E você se encaixando numa delas, você também não precisa ficar preso nela. Você pode passear, pode ir em uma, pode ir em outra, desde que você entenda o que você está fazendo e desde que você faça uma alimentação que esteja de acordo com o seu objetivo, com a sua meta. E tudo funciona. Agora, existe um porém. Pessoas que já estão no nível mais avançado, por exemplo, de compulsão, não sei se você é desses, que consegue, por exemplo, comer só um pedacinho de pizza, só um quadradinho de chocolate, só um golinho de refrigerante, essas pessoas que não têm mais esse controle sobre o alimento, elas precisam sim, assim como qualquer vício, tratar esse vício. E vício se trata com abstinência. Você não pode falar para um fumante, para ele que é viciado em cigarro, para ele diminuir os cigarros aos poucos. Não funciona. Um fumante viciado em cigarro, ele precisa se abster de cigarros até parar a compulsão. Quem tem compulsão por carboidrato, quem tem esse descontrole, essa descompensação, o ideal é fazer, sim, uma transição direta. E existem formas de fazer isso sem sofrer tanto. Então, e você? Você come muito carboidrato? Está agarrado lá no carboidrato? Não consegue largar? Quer tentar? Comenta aí. E você já tentou? Já foi? Quais foram as estratégias que você já tentou? Já funcionou para você? Você que está junto comigo aí no processo, comenta aí para o pessoal ver como é que funciona, né? Funciona. E não é tão difícil quando a gente pensa, né? Não é um bicho de sete cabeças. É muito mais simples do que parece. É ou não é? Me ajuda aí. Ajuda a convencer a galera aí.